Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes vou pedir uma força, né? Deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o like, tudo que você puder fazer para o canal ser indicado no YouTube. Eu agradeço a força, agradeço a moral que vocês dão aqui diariamente para o canal, tá bom? Olha, antes de começar notícias sobre o Vasco, só para finalizar aquela situação envolvendo o Jair, que eu trouxe um vídeo ontem à noite, onde mostra o lateral do Sport pedindo desculpas ao Jair, mesmo dizendo que não foi a intenção dele lesionar o jogador e dizendo que estava sendo ameaçado por torcedores do Vasco e que ia levar esse conteúdo de ameaça para a polícia. Aí ontem eu gravei um vídeo curto, então a galera que não acompanha o short está dando mole, que os vídeos curtos do YouTube aqui estão bombando, e lá eu trago, a gente abrange mais o futebol de uma maneira bem legal, bem bacana, bem geral mesmo, não é só sobre o Vasco, a gente fala do campeonato, fala do mercado da bola, fala de outras notícias também inerentes ao futebol, né? Eu trouxe lá no vídeo curto uma publicação do volante Jair, tá? O primeiro posicionamento ou publicação dele após a lesão, e é justamente pedindo para pararem de ameaçar o jogador do Sport. Tá aqui, ó. Vou ler, tá aqui, ó. Vou deixar aqui se eu lembrar na edição. Ele diz o seguinte, ó: ao entrarmos em campo, nós atletas estamos suscetíveis a nos lesionarmos e lesionar colegas de profissão em todo e qualquer lance, ainda que não haja intenção. No último jogo, tive a LCA rompida e por conta disso, o atleta que dividiu a jogada comigo, o Aderlan, vem sendo atacado. Quero pedir encarecidamente que cessem os ataques e respeitem a mim e a ele. Que inclusive, surpreendentemente, humanamente, surpreendentemente, me ligou para saber como estou e desejar boa recuperação. Então tá aí o Jair pedindo para as pessoas pararem de atacar o Aderlan, que não tem nada a ver, não foi a intenção do cara causar o que causou no volante Jair, tá? Então tá dado o recado pra gente concluir o vídeo que eu fiz ontem. Bom, vamos falar de Carlos Cuesta, é o volante colombiano que chegou animado para os dois zagueiros, volante não, zagueiro, né? Os dois zagueiros estão bem animados para jogar no Vasco, tanto o Robert Renan quanto o Carlos Cuesta, tá? O Carlos Cuesta está pensando em seleção, falou da família, que ele quer que a família venha para ficar no Rio de Janeiro, que eles estão felizes pra caramba, porque estavam na Turquia, longe pra caramba, né? Agora estão voltando pra América do Sul, que é vizinha Colômbia. Ia pra Rússia, né? Teve aquele imbróglio que ele foi pra Rússia, chegou lá, o negócio acabou não rolando. Então os familiares dele, numa semana, tava tendo que ver casa para mudar para a Rússia, e na outra estão vendo casa no Rio de Janeiro para morar próximo da Colômbia. Então estão muito felizes os familiares dele, ele tá bem empolgado. Só que tem um detalhe, tá? Por causa dessa demora, essa viagem que ele fez, o Vasco acabou demorando para fechar o negócio para trazer o Carlos Cuesta e não conseguiu escrever ele a tempo nessa fase de mata-mata da Copa do Brasil, que é a quarta de final, porque o Vasco já tinha jogado o primeiro jogo contra o Botafogo. Segundo a regra, a norma, você não pode escrever jogador depois que já rolou o primeiro jogo. Vai ter que esperar, se passar para uma próxima fase, aí pode escrever o Carlos Cuesta. Então, a princípio, ele só vai poder estrear no Campeonato Brasileiro. O Vasco joga dia 11, numa quarta Copa do Brasil, e depois joga no domingo, dia 14, em São Januário, contra o Ceará. Aí ele vai estar liberado para atuar na zaga do Vasco, tá? E agora é o seguinte, né? Com a chegada desses dois zagueiros e com a lesão do Jair, a tendência é que o Hugo Moura saia dessa posição que ele está ali quebrando galho, que entre os zagueiros de ofício, e que o Hugo Moura passe a disputar uma vaga no meio de campo. Que a gente tem ali, vamos lá, configuração do meio de campo do Vasco. São dois jogadores titulares ali, Coutinho e o Nuno Moreira. Apesar de um 4-3-3, o Nuno Moreira joga como um atacante.
mas o próprio Diniz já falou que o Nuno Moreira é um meia de ofício, tá? É um jogador de cadência, não é um jogador, não é ponta, não é de velocidade. Então, Coutinho e Nuno Moreira são, para mim, 2 titulares nesse meio de campo de um Vasco que joga com 4 jogadores no meio de campo e 2 no ataque, que é o Ryan e o Verratti. Quais são as opções nesse meio de campo para o Coutinho e o Nuno Moreira? Matheus França, chegou agora, emprestado, e o Estrela que está voltando de lesão. Era o Garré que teve várias oportunidades e acabou não dando certo, assim como o Jean David está escanteado o tal do Garré. Então a gente tem no meio de campo Coutinho e Nuno Moreira com o Matheus França e o Estrela voltando, que nunca mais teve uma sequência também. Na volância a gente tem o Barros, o Tietê, que são os 2 preferidos aí agora do Diniz, era também o Jair, inclusive, quando o Barros entra, porque o Tietê sentiu, né, dores, né, teve um edema na coxa, aí deu certo a dupla Barros e Jair. Até a volta do Tietê eu estava na dúvida para ver como é que ele ia escalar esse meio de campo, se ele ia tirar o Jair e botar o Tietê, né, e o Jair tinha entrado muito bem. Então, agora você tem Barros e Tietê e as opções Hugo Moura, Cocão e o tal do Thiago Mendes. O Thiago Mendes não foi relacionado para o jogo contra o Sport porque sentiu dores na panturrilha direita, então ele foi preservado do jogo. Deve estar fazendo ali um treinamento físico puxado, porque como ele estava numa condição física pior do que a dos jogadores do Vasco, né? Não estava jogando onde ele estava, ele deve estar fazendo um treinamento puxado, ele deve ter sentido dor aí na panturrilha por isso, dores musculares, então ele foi preservado, mas vai estar à disposição no jogo contra o Botafogo. Então é isso que a gente tem para o meio de campo, né? E eu queria a sua opinião, como é que você montaria esse meio de campo do Vasco com 4 jogadores, tá? Vamos lá, Barros, Tietê, é uma pena o Paulinho, né, cara? Uma pena o Paulinho, né? Vascaíno, apaixonado pelo Vasco, ele e a família dele. Foi importantíssimo quando chegou. Era um jogador que o Vascaíno não via fora do time do Vasco de jeito nenhum, titular absoluto, né? Era o Paulinho e mais 10, né? E aí o cara se lesiona, depois que volta acaba não se encontrando e perdeu espaço no time. Hoje sequer tem entrado nos jogos, até relacionado mas não joga, né? Mas então tá aí, Barros, Tietê, Hugo Moura, Cocão e Thiago Mendes. Creio que os titulares devem ser Barros e Tietê, mas quem é que você colocaria? Coloquei o Hugo Moura, né? Será que ele vai botar o Hugo Moura e deixar o Tietê de fora porque tá voltando de lesão? E no meio de campo, Coutinho, Nuno Moreira, Matheus França e Estrela. Monta o seu meio de campo, coloca aqui pra gente debater, pra gente resenhar. Agora, pra finalizar o vídeo, eu vou trazer aqui o Vene Casagrande, ó, o jornalista lá, o flamenguinho, o Mulambo, o Vene Casagrande, que não erra uma notícia a respeito de contratação, mercado da bola, as coisas que acontecem no Vasco. Esse aí bota muito jornalista do Vasco no bolso. Agora, comentando futebol, ele é horroroso, tá? Olha o argumento que ele usou para dizer que o Matheus França tem mais a perder voltando para o Brasil para jogar no Vasco do que ter ficado na Europa, né? Falou um jovem que é normal o jovem chegar e às vezes não se adaptar, que aí quando ele volta para o Brasil acaba se desvalorizando. Aí ele usa um exemplo que para mim ele se contradiz. Ele mesmo se contradiz na explicação que ele está dando, né? Primeiro ele está montando uma história de que, olha, se você voltar para o Brasil, você vai se desvalorizar. Melhor você tinha oportunidade de outros clubes na Europa, era melhor ter rodado em outros clubes da Europa. Tinha ali uma pretensão do Braga, parece, que o Braga queria negociar o empréstimo do Matheus França, e ele acabou voltando para o Brasil. Só que ele usa depois o exemplo do Renier, esse que está no Atlético Mineiro, que rodou em vários times da Europa, desvalorizou e voltou para jogar no Atlético Mineiro. Quer dizer, então ele mesmo entra em contradição na explicação que ele está dando. O Renier seguiu o caminho que ele falou. Não vou voltar para o Brasil, vou rodar em times da Europa. Rodou e acabou desvalorizando e voltando para o Brasil do mesmo jeito. Então vou deixar aí para finalizar. E não é só ele não, tem vários influenciadores, jornalistas, flamenguistas que estão aí com raiva porque o Matheus França voltou dizendo que queria voltar, queria jogar no Vasco, e aí isso deixou aí os caras chateados. Curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas. Em relação ao Matheus França, eu acho que ele tem muito mais a perder do que ganhar indo para o Vasco da Gama. E eu vou dar a minha opinião. Ele é um jogador jovem, tem 21 anos. Esse movimento que ele faz de vir para o futebol brasileiro novamente tão rápido e por empréstimo,
acaba, entre aspas, o desvalorizando no mercado. Isso não é o Vene que fala isso, é o mercado que fala isso. Repara só quantos jogadores jovens que vão para a Europa não dão certo no primeiro clube e ficam girando. Por quê? Porque eles sabem que se voltar para o futebol brasileiro e não render, a desvalorização será bastante. Por exemplo, o Reinier, ele não deu certo no Real Madrid, ficou girando em vários clubes e só agora voltou ao futebol brasileiro quando ele percebeu que não tinha mais para onde ir lá na Europa. No caso do Matheus França, como o Vasco vive uma incerteza, eu não acredito no Matheus França comendo a bola não, vou ser bem sincero. Uma andorinha só não vai fazer verão. E o Matheus França não é o perfil de jogador, aquele perfil de chamar para ele, não é esse perfil. Ele é muito bom jogador, uma qualidade absurda, mas eu não vejo ele comendo a bola no Vasco da Gama, de verdade. Eu acho que ele vai agregar muito para o Vasco, mas não vai fazer uma temporada de empréstimo que vá valorizá-lo bastante. Eu acho que para ele seria melhor ir para um outro clube da Europa. Por exemplo, hoje o Pedrosa lá no SBT disse que o Braga queria ele. Para mim, iria valer mais a pena, se eu tivesse no lugar dele, ir para o Braga a vir para o Vasco da Gama. Mas é a minha opinião.